na cirurgia. Mais uma correçãozinha. Vou passar rápido, me atrasei bastante, estava lá dando aula bem feliz, estava achando que ia ter mais uma ainda. Aí me avisaram que eu já estava 11 minutos atrasado. Fiquei muito orgulhoso, a turma sempre colaborando bastante. Página 43. Falava o seguinte: para dois fluidos immiscíveis, A e B, estão em equilíbrio no interior de um tubo em forma de U. O que é equilíbrio mesmo? Pior que não está retinho. O que seria equilíbrio na física? Porque equilíbrio no dia a dia realmente, né? Pode ser pensado em ficar retinho. Momento resultante zero. Legal, momento resultante zero para corpos extensos, né? E força resultante zero também. Para pontos materiais, força resultante zero é o suficiente. Ou equilíbrio, de acordo com a primeira lei de Newton, quando a força resultante é zero, tem duas opções para o corpo, né? Ou ele está parado e continua parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Então é isso que é equilíbrio na física, né? Então o líquido está parado, é isso, o líquido está parado. Com certeza. 6 pontos imersos nos fluidos e em níveis diferentes são comparados 2 a 2, como mostra a figura ao lado. Níveis diferentes daqui para cá, né? Porque esse ponto 1 e o ponto 2 estão no mesmo nível, né? Na mesma profundidade, na mesma altura. Com base nos fundamentos da mecânica dos fluidos, assinale verdadeiro, Letra A. A densidade do fluido B é maior do que a densidade do fluido A. Né? Senão o líquido B ia afundar no líquido A, né? O líquido A está no fundo porque ele é mais denso, bobão. Letra B. A pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Olha, me parece que sim. Me parece que sim. Eu queria fazer uma conta para garantir. Não, mas é diferente. Eu fico me perguntando o seguinte: isso aqui é um cano? Se isso aqui é um cano e tem um líquido ali, se essa pressão fosse maior do que aquela, a tendência era o líquido fluir para lá, né? Concorda comigo? Se a pressão aqui fosse maior que a pressão ali, aí a tendência do líquido era fluir para a região de menor pressão. Então, por esse motivo, eu diria que a pressão é igual. Mas eu queria fazer uma conta para pelo menos ver se tem, né, se de repente se eu fizer uma conta e perceber, não, a conta está me dizendo que a pressão é diferente. Aí eu poderia repensar. Fala, meu querido. Pressão igual a ρGH. Legal. Pressão é igual a ρ vezes G vezes H. A altura vai ser a mesma, a gravidade também é a mesma, só que a densidade é diferente. A massa específica, no caso. Esse é o detalhe. O problema é a gente ver o quanto a massa específica é diferente, né? E outra, gente, ó, a gente tem que entender que também vai ter pressão atmosférica, né? Então eu vou pegar a fórmula completa. Não vou pegar só a fórmula da pressão hidrostática. Vou somar já a pressão atmosférica. Concorda comigo? Outra, o meu raciocínio de que a pressão era igual nos dois estava baseado no fato de o cano estar preenchido com um determinado líquido, né? Mas ele também não me garantiu, né, que é a mesma espessura dos canos, nem nada disso, certo? Como é que eu escreveria uma expressão para a pressão no ponto 1? É o P0 mais ρ do líquido 1, do líquido A, mais G, vezes a altura do líquido A. Certo? Que é aquela alturinha ali, né? Concorda comigo? A pressão no ponto 2, seria P0 mais ρ do líquido 2, do líquido B, gravidade no local, vezes a altura desse líquido, HB. Legal. Se nós estamos afirmando que a pressão 1 é igual à pressão 2, eu estou afirmando que essa conta é igual a essa, né? Beleza? Vamos igualar para ver que condições isso geraria, para ver se é possível. P1 igual a P2 é a nossa hipótese. P0 é igual a ρ do líquido 1, gravidade, altura A. Isso é igual a P0 mais ρ do líquido 2 vezes gravidade vezes altura B. P0 corta com P0. Posso dividir ambos os lados por G. Então, para que seja verdade a nossa hipótese, eu teria que ter esta igualdade. Só que eu te pergunto,
As alturas são diferentes, né? Mas nós vimos que de fato o líquido B tem, né, uma densidade... Para ser A, e aqui é B. A gente viu, né, que a densidade do líquido B é menor, né? Então tem uma chance de dar certo, né? Porque a altura maior vezes densidade menor pode ficar igual a densidade maior vezes a altura menor. Tudo bem para vocês? Mas eu te pergunto, do que vai depender a diferença entre as alturas de um lado e do outro? Da densidade, mas não só da densidade. Se eu tirar líquido B, não vai alterar as alturas para as mesmas densidades? E então a fórmula então é falso. Porque aquilo ali deveria ser verdade em todas as condições. E se eu alterar o volume de líquido de um lado e do outro, vai alterar as alturas A e B. E aí, portanto, eu não vou poder garantir que isso é sempre verdade. Então pode ser verdade, mas pode ser que não seja. Então eu vou ter que dizer que é falso aquele detalhe. Tu vê que coisa perigosa, né, cara? Eu estava convencido de que era, porque eu pensei, se a pressão for maior de um lado, vai fluir do outro. Mas isso só valeria se eu estivesse falando dentro de um mesmo tipo de líquido. Como o líquido mudou, essa relação não ficou honesta. Então tu vê que perigoso. Eu fui lá, montei a equação chamada Teorema de Stevin para a pressão 1 e para a pressão 2. Supomos que era igual, fizemos uma igualdade e achamos uma relação matemática para ser obedecida. Certo? E até parecia fazer sentido. O problema é que HB e HA vão variar dependendo da quantidade de líquido. E como explicar que a quantidade de líquido vai variar as densidades? Que se eu mudo a altura HA e HB, eu vou ter que mudar as densidades na mesma proporção para continuar verdade aquilo. E isso não é necessariamente verdadeiro. Então tu vê, cara, olha, esse item B era um item que pro cara acertar ele, o cara tinha que estar bem informado. Difícil pra caramba esse item B. Eu tô até a fim de ver qual é a explicação do autor da apostila para esse item. Fala, professor. Eu não entendi direito, porque se a altura variar ou não pode variar, pode rolar? Não, o Rho, cara. O Rho é da substância. Imagina que é mercúrio e água. O Rho do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico e acabou. O Rho da água é 1 grama por centímetro cúbico e ninguém tira isso. E aí eu vou lá, tiro um pouco de água, diminui essa altura aqui, né? Para alterar essa altura aqui, tem que alterar outra, né? Certo? Beleza? Pô, mas aí, para alterar esses números, tem que alterar o Rho também para a igualdade continuar. E o Rho é constante. Ou seja, a única explicação é que esse fato já estava falho desde o começo. Não é fácil o que eu estou explicando. Eu estou tentando te provar matematicamente por que é falso. Estou tentando te provar matematicamente por que é falso. Não é fácil perceber isso. Mas se eu tirar um tanto do líquido, por exemplo, do líquido B, aí ele vai ficar mais leve, então a altura do A vai diminuir. Então, assim como o B diminuiu, o A vai diminuir. Se eu diminuir uma coisa dos dois lados, eu não preciso mexer na outra. O problema é que o quanto tu diminuir nesse não vai ser o mesmo tanto que vai aumentar lá, porque as densidades são diferentes. Se esse aqui cair pela metade, esse aqui não vai dobrar. Não, ele também vai diminuir. Mas não pela metade. Porque, tipo assim, ó, ele tá aqui. Aí se eu tirar esse pedaço, esse lado vai ter que diminuir um pouco pra compensar. Mas não na mesma proporção. Só seria na mesma proporção se fosse a mesma densidade. Se eu tiro 2 centímetros aqui, não vai crescer a mesma proporção lá. Certo? Esse que é o detalhe. Esse que é o detalhe. Eu não tenho... Isso pode ser verdade, é isso que é perigoso, entendeu? Poderia ser que P1 igual a P2, mas mudando a quantidade de líquido ali, eu não teria mais essa verdade acontecendo. Né? Eu entendi o teu raciocínio, eu concordo que alterando uma das alturas altera a outra, só que não vai ser na mesma proporção. E teria que ser na mesma proporção para a igualdade continuar. Ou seja, alterando as alturas eu tenho que alterar as densidades. Não pode. Tá, mas eu concordo que é um detalhe delicado isso. Como tu me garante que não vai mudar na mesma proporção? Tem que ter uma prova... Concordo. Quando eu alterar a altura desse cara, o quanto a pressão dele vai alterar depende desse número aqui, tu concorda comigo? Beleza? Olhando para as equações, ó, quando eu sofrer uma alteração nessa altura,
a proporção na mudança da pressão depende desse número aqui, né? Certo? E esses números aqui a gente sabe que não são iguais. Né? Ou seja, y igual a ax mais b. O coeficiente angular depende do quanto o y vai variar, dependendo do x, né? Certo? Então se eu tenho y igual a 2x mais b e y igual a x mais b, dobrando esse x, o y quadruplica. Certo? Dobrando esse x, o y só dobra. Beleza? Então essa é a prova matemática de que eles não vão mudar na mesma proporção. E deveriam mudar na mesma proporção para a igualdade continuar existindo. Olha, tu vê, eu estou tentando usar matemática para provar isso, né? Eu vou querer ver o que o autor fala de comentário desse item aqui. Só vamos fazer os outros, que eu acho que os outros não são tão difíceis. E já vamos fazer aquela sessão pergunte ao doutor. Letra C. A pressão no ponto... Primeiro, obrigado por terem insistido, tá? Aluno guerreiro faz assim, mesmo não entendendo, ele continua metendo o dedo na ferida. Não, quero entender. Em algumas passagens já te dividi, né, cara? Algumas vezes eu demorei uma década para digerir um conhecimento físico. 10 anos, raciocinando quase diariamente sobre aquela porcaria. Para um dia eu acordar e... caiu a ficha. Então a física ela é doída às vezes. A física ela é doída. E por isso talvez eu esteja aqui, né? Porque coisa fácil é tão sem graça. Questão item C. A pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 4. A pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 4. O ponto 3 e o ponto 4, pessoal, estão... Aquele ponto 4, em que líquido será que o ponto 4 está? Ele está bem na divisão, né? Está bem na divisão. Agora, cara, eu posso afirmar que é a mesma coisa. Porque é o mesmo líquido. Se o mesmo líquido está sob a mesma pressão, não teria... Se essa pressão fosse maior, então com certeza eu faria com que o fluido fosse mais para um lado do que para o outro. Para que esse fluido esteja em equilíbrio paradinho, a única explicação é que dentro do mesmo líquido, eu posso imaginar que esse pontinho está bem no interstício entre um líquido e outro, as pressões têm que ser iguais. E eu acho que o fato de P3 ser igual a P4 nos ajuda a provar que P1 não precisa ser igual a P2. Prova, inclusive, isso. Então, tu vê, eu tentei te convencer de que as pressões eram iguais em 1 e 2, justificando que se tivesse mais pressão do lado, o líquido fluiria para o outro. Mas, tu concorda que o peso de líquido aqui pode ser diferente do peso de líquido aqui? É, né? E aí, então, a diferença de pressão é justamente para compensar o peso a mais de um lado do que do outro. Se a pressão 3 é igual à pressão 4, que era o mesmo raciocínio que eu tinha usado para te convencer, só que depois eu mostrei que o raciocínio estava falho, porque os líquidos eram diferentes. Agora os líquidos são iguais, o raciocínio deve funcionar melhor agora, né? Essas alturas são iguais, não são? Será que isso vai gerar a mesma diferença de pressão que isso? Claro que não, né? Porque as densidades são diferentes, né? Se as densidades são diferentes, alturas iguais de líquidos diferentes gera a mesma diferença de pressão? Não, né? Então se a pressão era igual em 3 e em 4, subindo a mesma altura em líquidos diferentes, as pressões não podem continuar iguais. Elas têm que ficar diferentes. Ou seja, ou tu acredita que P3 é igual a P4 e prova que P1 e P2 são diferentes, ou o contrário, tu aceita que P1 e P2 são iguais, só que aí P3 e P4 têm que ser diferentes. Pensa sobre isso. Deixa eu atender a porta, pense sobre isso que eu estou começando a gostar da discussão. Estou começando a gostar dessa discussãozinha, meu querido. Ó, o que é mais óbvio para ti? P1 igual a P2 ou P3 igual a P4? Por quê? Porque é dentro do mesmo líquido. Aceito, porque é dentro do mesmo líquido. Se P3 igual a P4, gente, eu poderia pensar qual é a diferença de pressão aqui, né? Eu poderia pensar qual é a diferença de pressão ali. Concorda comigo? Essa pressão é de que tipo? E uma pressão hidrostática a gente calcula como? Rho vezes G vezes H. A altura é a mesma, não é? A altura é a mesma. A gravidade é as densidades são iguais? Então tu vê a diferença de pressão entre o ponto 3
e o ponto 1 e entre o ponto 4 e o ponto 2, pela pressão hidrostática é uma variação diferente de pressão, né? Provando que P1 tem que ser diferente de P2. Se tu acredita nisso, isso obrigatoriamente tem que ser diferente. Então provamos por um caminho totalmente distinto do primeiro, né? Provamos de baixo para cima em vez de cima para baixo. Ficou mais fácil de convencer vocês, talvez. A diferença de pressão é a proporção do ρ. Quanto maior for a diferença entre o ρ, maior vai ser a diferença de pressão. Perfeito. Perfeito. Show de bola. Então, essa aqui era se P3 era igual a P4. Mesmo líquido, tem que ter a mesma pressão na mesma altura para poder não ter líquido fluindo para um lado ou para o outro. Bonito, bonito. Letra D. A pressão no ponto 5 é igual à pressão no ponto 6. Sim, por que que sim? Porque está no mesmo líquido. Show. Letra E. A pressão no ponto 5 é menor que a pressão no ponto 4. Não porque está mais embaixo, né? Essa pressão é igual a essa pressão é igual àquela. Aqui houve aumento de pressão, porque afundou, aqui houve aumento de pressão. É maior, né? Mais profundo fica maior, né? Ele falou que era menor. Vamos ver o que o doutor falou dessa... Como é que ele provou a letra B. Eu quero ver se ele foi mais claro que eu me achei prolixo. Estamos na página 43. Página 43. Exercício 1. Ai, que sono. Cadê essa porcaria ali de Arquimedes? Aqui, página 56. Já foi lá para página 40. Ô, cavalo. Aqui, achei. Letra B. Incorreta. Dois pontos localizados na mesma altura possuem mesma pressão somente se estiverem no mesmo líquido em equilíbrio, o que não é o caso. Achei que ele ia destruir o item, né? Mas não, ele foi mais simplista que eu. Tentei te provar matematicamente, ele nem isso fez. Mas tudo bem, acontece. Fala pra você. Não, não. Vai subir na marra. Exatamente. Exatamente. Ô galera, continuando então, agora sim na página 44. Eu estava justificando o seguinte, ó. Aqui o líquido é diferente, certo? Por isso que eu não posso dizer que a pressão é igual. Aí eu tentei justificar. Por que de repente a pressão aqui pode ser maior ou menor do que a pressão ali? Porque o peso de líquido aqui, de onde é que vem a pressão gerada naquele ponto? É o peso desse líquido distribuído na área, lembra da dedução da fórmula? Então, para que as pressões fossem iguais, considerando que a bitola é a mesma, eu teria que ter a mesma massa de líquido e aqui, né? Para ter o mesmo peso. E aí, então, pressão é força sobre área. Beleza? Aí eu perguntei, eu posso garantir que o peso desse líquido aqui é igual ao peso desse líquido? Não, né? Como eu não posso garantir isso, eu não posso garantir que as pressões 1 e 2 são iguais. Certo? Era isso a discussão? Não, sim, eu entendi que as pressões são iguais, só entendi a relação, né? Agora tu entendeu? Né? Peso sobre área. Se peso, que é uma força, certo? For diferente aqui, esses pesos sendo diferentes por uma mesma área, vão gerar pressões diferentes, né? Para que as pressões fossem iguais, os pesos dos líquidos têm que ser iguais. E não existe garantia nisso, né? Até porque alterando a quantidade dos líquidos, eu altero a relação entre essas quantidades. Eu posso deixar mais peso de líquido aqui ou menos peso de líquido aqui, né? Ele sempre vai continuar acima daquela superfície. Mas o quão acima ele vai ficar, vai ser alterado, né? Então, como eu não posso garantir que o peso dessa coluna é igual ao peso dessa, por consequência, eu não posso garantir que as pressões são iguais. Se as forças forem diferentes, as pressões devem ser diferentes. Fernando, tu ia fazer uma perguntinha? Fechou? Fala. Professor, eu poderia considerar que no ponto 4 ele está no líquido B? Se eu considerasse isso, seria a mesma situação que o 1 e o 2? Exatamente. E tu tens que perceber o seguinte, né? A separação entre um líquido e outro é atômica. Certo? Então, em um átomo ali, eu vou estar um átomo de um líquido encostando no átomo de outro líquido. Eu vou estar bem no meio, filosoficamente falando.
E um átomo para cima, um átomo para baixo, eu já mudei de líquido, né? E um átomo de altura para cima, a pressão já vai ser um pouquinho diferente. 2 átomos de altura para cima, dentro dos líquidos diferentes, a pressão já vai ficar um pouco mais diferente ainda. E quanto mais para cima eu vou, mais as pressões se alteram. A partir do ponto, né, que está exatamente no mesmo líquido. Então tu vê, a gente também não tem que se preocupar muito exatamente onde é que está aquele ponto, porque mesmo que nós errássemos atomicamente, o erro seria praticamente nulo, certo? Mas para que eu possa afirmar que P3 é igual a P4, eu tenho que botar aquele ponto no líquido amarelinho e aquele ponto no líquido amarelinho também. Bem no último átomo do líquido amarelinho, quase encostando no líquido vermelhinho. Beleza? Eu gosto disso, tu vê, galera, que quer entender, pô, mas onde está aquele ponto exatamente? Ótima pergunta, garoto. Show. Vamos que vamos. Quando a gente está bebendo refri, algum suco, a gente tipo, tampa a pontinha do canudo. O que acontece com o líquido, com o ar que não deixa tipo, o líquido vazar? Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tu pegou a garrafinha. É que tipo, quando tu puxa o refri pelo canudo, tu tampa o canudo do líquido pelo canudo. Ah, sim. O que acontece com a pressão do ar e o líquido ali? Eles Tá, se vamos igualam? ver. O canudinho, né, puxasse o líquido com o canudinho ficou cheio de líquido, Isso, mas ele não vaza. aí tu tampou, certo? Tu vê, ó, quem empurra o líquido para baixo é a pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica está atuando aqui em cima e está atuando embaixo. Aí a pressão, o canudinho tem a mesma área aqui, né? Vamos deixar aberto primeiro, certo? Como tem a mesma área aqui e a mesma área aqui e a pressão é a mesma, pressão é força sobre ar. Então a força que a atmosfera faz em cima e embaixo é a mesma. Por que cai? Porque tem o peso. Então o peso é a resultante e o líquido cai. Quando eu boto o dedo ali, o líquido cai um pouquinho. Umas gotinhas do líquido caem. Mas aí, quando algumas gotinhas caem, aquele espaço entre o teu dedo e a superfície do líquido aumenta. Quando eu tenho um gás e faço ele se expandir, a pressão dele reduz. Então, depois que o líquido caiu um pouquinho, a pressão aqui ficou uma pressão menor que a pressão. E já que a pressão ali dentro ficou menor, a força que a pressão gera ali ficou menor do que a pressão da atmosfera aqui embaixo. E aí essa diferença de pressão compensa a força-peso do líquido. E o líquido deixa de cair. Isso só prova, na verdade, que nós não sugamos as coisas. A gente reduz a pressão no nosso interior com o aumento da caixa torácica. E a atmosfera é que empurra a coisa para dentro da gente. Por isso que tem uma questão famosa, que eu comentei com vocês, eu acho, né? Caiu na UFSC um tempo atrás, do astronauta tomar alguma coisa com um canudinho na Lua. Não rola, porque como a Lua não tem atmosfera, não tem o que empurre o líquido para dentro do corpo do astronauta. Certo? Beleza? Então tu vê que loucura, né, cara? Eu demorei muito a admitir isso. Que eu não posso sugar as coisas. Aí eu sugo as coisas. Na verdade é a pressão atmosférica que empurra a coisa quando eu tenho a habilidade de reduzir a pressão no outro lado. É exatamente o mesmo motivo que faz as latinhas das coisas não abrirem. O ar estava quente aqui, né? Quando eu fiz um molho de tomate. Um tomate podre, né? A gente bota lá num tonel de inox, bota os produtos químicos e aproveita o tomate apodrecido para fazer molho de tomate. Lembra, né? Só para a gente lembrar que o molho de tomate industrializado é feito com tomate de quinta categoria. Se tu quiser um bom molho de tomate, compra os tomates e faça o molho. Certo? Beleza? Só para a gente lembrar. Sódio pra caramba, outros produtos satânicos estão ali também. Então pegamos o molho de tomate satânico industrializado, acabou de sair né, toneladas e toneladas quentinho. A máquina foi lá, despejou aquela pasta maravilhosa e o ar que está em contato com esse molho que acabou de ser produzido está quente. Beleza? Eu vou lá e coloco uma tampinha ali. Esse ar aquecido começa a esfriar. E aí as moléculas ficam mais lentas e a pressão ali dentro aumenta ou diminui? Diminui. Aí a pressão atmosférica muito maior faz uma força para dentro do potinho que segura a tampa ali. Aí como é que a gente fazia para abrir esses potes de conserva? Tinha que enfiar a faca ali por baixo, né? E deixar o ar entrar para dentro do potezinho. Aí as pressões se igualavam e tu conseguia puxar a tampa, né? E eu até te contei, né? Com o nosso querido
brasileiro inventou aquela... É a mesma história que eu tinha te comentado lá. Ó. Tem a tampinha, tu arranca com a unha, abre com a mão. Fantástica a ideia. Tem. A mãe ainda pede, filho, vem cá, né? Porque deu perigo. Tu fatiar a mão, né, cara? Bota a faca ali embaixo e escapa. Isso é um perigo, tem que ficar ligado. Fala, meu amor, desculpa a demora. Eu acho que explicasse isso, mas se a gente não suga, o que o aspirador faz? O aspirador ele faz a mesma coisa. Ele diminui a pressão no interior dele para que a pressão atmosférica empurre a poeira para dentro dele, já que no interior dele tem menos pressão, aí o ar flui para a região de maior pressão, da região de maior pressão para a região de menor pressão. A única diferença é o processo pelo qual o meu corpo faz a pressão reduzir e o processo pelo qual o aspirador faz. Eu diminuo a pressão no meu interior aumentando o volume do meu corpo. Certo? Beleza? Aí a pressão lá cai. Para aumentar a pressão no meu corpo, eu espremo com os músculos da caixa torácica. Beleza? O aspirador é diferente. Ele tem um tipo de uma hélice encapada numa região, uma turbininha que a gente chama. Essa turbina começa a girar. Quando a gente começa a girar um objeto, ele tende a sair pela tangente, lembra? Se eu pegar uma mola, amarrar num corpo e começar a girar, quanto mais rápido eu girar, mais a mola vai se esticar para manter o corpo girando sobre a minha cabeça, beleza? Como lá tem uma ventoinha que gira muito rápido, o ar, que tem inércia, tenta escapar reto. E aí ele escapa pela parte de trás do ventilador, do aspirador. Então a parte da frente fica com menos pressão e aí a pressão atmosférica empurra o ar para dentro do aspirador. Que viagem, né, cara? Isso é uma coisa que eu demorei, não uma década, mas alguns anos para digerir. Eu pensava, pô, claro que eu subo. Eu tô sugando as coisas. Eu não me tocava que na verdade é a pressão atmosférica que está empurrando a coisa para dentro de mim. Eu demorei muito a admitir aquela do astronauta com canudo lá. Muito delicado isso. Então não dá para esperar a pó na lua, então. Aí é que tá. A superfície lunar ela é toda empoeirada. Regolito é o nome do pó da superfície lunar. E cara, ele é um pó assassino. Ele é um pó assassino e satânico. Basta aspirar uma pequena quantidade que tu tá ferrado. Quando tu bota o regolito no microscópio eletrônico, aparece um monte, é um pozinho pequenininho, só que é todo afiado. É tipo um monte de farpinha de metal e outras substâncias afiadas. Então muitos astronautas se prejudicaram com o pó que vinha da roupa. De fora da nave, ele entrava na nave, né? Ficava um pouco daquele regolito ali, um pouquinho de regolito que atingia o sistema respiratório do cara, dava uma alergia do cão, começava a dar, né, um machucadinho na pele de entrar em contato com essa coisa. Deve ter imagem na internet de regolito. Deixa eu ver. Regolito. Regolito é um fragmento de pedra que cobre a superfície da Lua devido à erosão cósmica. Imagem de regolito. Eu queria uma bem ampliada. Cadê imagens? Onde é que estão as imagens? Cavalo. Regolito. Depois tu vê mais de perto lá imagens. Se tu olha a imagem microscópica do regolito, tu fica de cara, porque ele é todo cheio de farpinhas. Não achei nenhuma bem ampliada, como eu já tinha visto. Mas depois tu dá uma pesquisada com mais calma. Ó. Ali, fragmentos de regolito, olha só. Olha só como eles são afiadinhos, as farpinhas. Não é uma poeira normal arredondada que nem na Terra, tá vendo? Ela é toda cheia de farpinhas, ali é pontuda, ó. Então vai machucando a tua pele em contato. Por isso que é mais um absurdo a galera acreditar que o homem não foi à Lua. Para a gente não ter ido à Lua, a gente tem que ter aplicado uma fraude mundial em todas as mentes brilhantes do mundo. Porque existem partes da Lua espalhadas nos melhores laboratórios do mundo. E todo cientista que pega uma rocha lunar ou um pouco de regolito e olha, ele, porra, nunca vi isso aqui na Terra. Em nenhum lugar. Tu vê, o cara é especialista em materiais, né? Então ele tinha que ter visto isso em algum lugar. Tá, mais um argumento para provar que o homem foi à Lua. Tá, mas esse regolito então ele ajudaria o aspirador a aspirar alguma coisa na Lua? Não. O regolito é só uma poeira que alguém falou da... Ah, entendi. Então eu não tinha entendido a colocação. Entendi tu falar, então não vai ter poeira na Lua. Não. Então não vai ter como aspirar a poeira na Lua. Só numa nave espacial, não tem como o aspirador funcionar então. Não, tu vai ter que pegar mecanicamente a coisa. Tu vai ter que pegar a coisa mecanicamente. Exatamente. Então não vai ter uma coisinha que chega lá e
e suga, né? Vai ter que ter uma pá que recolha a coisa mecanicamente e empurre para dentro da nave. Ótima colocação. Entendi. Não sei porque que eu não tenho poeira na lua. Entendi. Pergunta totalmente talvez. Retardado para variar, né? Ô galerinha, agora sim, página 44, questão 2. Porra, que mão de obra que deu nesse começo, hein? Um tubo aberto em forma de U da figura contém dois líquidos não miscíveis, A e B, em equilíbrio. As alturas das colunas de A e B medidas em relação à linha de separação dos dois líquidos valem 50 e 80 centímetros, respectivamente. Sabendo que a massa específica de A é 2 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico, determine a massa específica do líquido B. Uma vez na vida, uma vez na morte, eu vou fazer do jeito completo. E depois eu vou fazer do jeito rápido. Pressão no ponto A igual a pressão no ponto B. Por quê? Só porque é o mesmo líquido. Qual é a pressão no ponto A? É o P0 mais ρ vezes G vezes H do líquido A. Quem é a pressão no ponto B? P0 mais ρ vezes G vezes H do líquido B. Líquido B, líquido A. O P0... ρ do líquido A vezes H do líquido A é igual a ρ do líquido B vezes H do líquido B. Simples assim. Qual é o ρ do líquido A? É o do A mesmo? Ah, tá, eu fiz o contrário, perdão. B e A. B e A. Isso ia dar um... Eu ia errar a questão, só por causa dessa doença. ρ do líquido B. Não sei. A altura de coluna... 80 centímetros, eu vou colocar 0,8 só para... porque eu gosto de usar o sistema internacional. Nesse caso não seria necessário. Rho do líquido A. E a altura de líquido A? 0,5. Rho é igual. Esse vezes esse dá 1, então dá 10 na 3, dividido por 0,8. Rho é igual... 1 dividido por 0,8 é 10 oitavos, 5 quartos, 2,5 sobre 2, 1,25. 1,25 vezes 10 na 3... quilogramas por metro cúbico. Ah, cara, depois dessa eu nunca mais vou querer fazer completo. Eu vou decorar que em vasos comunicantes, ρ vezes H mais ρ vezes H mais ρ vezes H é igual, do outro lado, ρ vezes H mais ρ vezes H mais ρ vezes H. Assim, não importa quantos líquidos immiscíveis os caras colocarem na minha frente, eu vou sair dessa. Tomem cuidado se um lado estiver fechado e o outro aberto. Porque se um lado estiver fechado e o outro aberto, eu não vou poder cortar o P0. E aí automaticamente eu não posso cortar o G. Então tu vai ter que fazer a conta toda aí. Beleza? Não é 1,25 vezes 10 na 2? Não, porque aqui tinha um 1, ó. 1 vezes 0 dividido por 0,8 é o mesmo que 10 oitavos. Que é 5 quartos, 2,5 sobre 2, 1,25. Vai ter naquele espacinho se estiver fechado. P0 mais ρ vezes G vezes H igual a ρ vezes G vezes H. O que é cortar o G? Cortar o G, dividir ambos os lados por G, né? Mas como tem o P0 ali, o P0 deveria ficar dividido por G. Para poder cortar os Gs, o G deveria aparecer ali, ó. Aí é um processo matemático que não permite cortar. E assim, vai aparecer, se eu fechar aqui, tá? Não pode ficar vácuo ali, né? Fica um pouquinho de vapor daquele líquido. Só que é tão pouca a pressão que aquele vaporzinho vai gerar que a gente desconsidera aquela pressãozinha que vai aparecer ali. Ótima colocação. Não é que a gravidade não vai importar porque não tem nada para a gravidade atrair ali, mas a gravidade continua atraindo a massa. Certo? Hoje eu vou sair cedo. Eu estou considerando que eu coloquei o líquido todo ali e depois virei. E aí o líquido ocupava e desceu. Por isso que eu estou supondo que é vapor da própria substância que tem ali. Ótima pergunta, hein, garotos? Aí é que tá, olha só. Me perdoe, porque as colocações são tão bonitas. Tão bonitas. Duas colocações aqui muito legais de quem quer aprender. A colega primeiro, quando eu citei, né, que se não desse para cortar as pressões iniciais, a colega perguntou, professor, por que não vai dar para cortar o G? Aí eu expliquei, né, que era um processo matemático. Mas ela também perguntou, professor, mas o que vai ficar ali se estiver fechado?
Aí eu citei para ela, o que vai ficar ali não vai ser vácuo, vai ser um vapor, certo? Daquele líquido que está ali. Só que aí o outro colega completou. Não, professor, mas não vai ser, não dá para dizer que tem ar ali, já que é que nem o canudo, só chegou e tampou com o dedo. Aí eu falei, realmente depende de como que tu vai fazer aquele espaço surgir. Se eu simplesmente estava com o tubo aberto e fechei, a pressão atmosférica continua atuando ali. Mas se eu virei um tubo de ensaio, coloquei mercúrio líquido lá, certo? Tampei o tubo de ensaio e conectei na tubulação, quando o espaço surgir, não pode ter sido o ar que penetrou ali, se estava tudo tampadinho. É porque, na verdade, surgiu um vapor de mercúrio de baixíssima pressão ocupando aquela região. Mas é tão baixa essa pressão que a gente ignora essa pressão na hora de fazer esse cálculo hidrostático. Certo? Então tu vê, eu jamais discutiria essa sutileza se vocês não tivessem enriquecido a aula. Muito obrigado. Show. Aí o cara fica animado, né, meu amor? Coisa linda.